Vozes da Saúde. Eu queria conversar contigo sobre o tema de adesão a tratamento, né? Que é é um desafio enorme, né, na área da saúde, e a gente que atua muito próximo da indústria farmacêutica acaba tendo esse enfoque também, quer dizer, para além do paciente conseguir acessar o seu tratamento ali, ele conseguir ter a adesão correta, né? E você traz um olhar muito diferente do que a gente está acostumado a acompanhar na literatura clínica, que é um olhar para além do clínico, um olhar antropológico. Conte para nós um pouco mais sobre essa visão, por gentileza. Obrigada, Papini. Bom, esse é um assunto que me interessa bastante, assim, já tem algum tempo que eu tenho refletido um pouco sobre essa questão da adesão ao tratamento. É uma questão que, assim, nos anos mais recentes, que, assim, realmente, com o meu acesso à antropologia, que deu uma virada, né, no modo como eu enxergo a adesão, mas, assim, para a gente voltar um pouquinho para explicar como é que isso surgiu, esse interesse, como é que esse interesse se transformou, até o meu doutorado, que foi um doutorado assim, bem clássico nas ciências farmacêuticas, né, voltado a uma experiência clínica, né, do campo farmacêutico, que é a atenção farmacêutica, logo no início, eu tinha uma certa preocupação em que como é que eu ia oferecer um serviço farmacêutico, um serviço clínico, sem compreender antecipadamente como é que as pessoas elas percebiam esse medicamento. Porque eu já havia uma percepção de que o medicamento ele tem diferentes facetas. Então, cada pessoa ela enxerga esse objeto com uma maneira diferente, ou seja, ele tem múltiplos significados. Só que nesse momento, ainda dentro da área clínica, a visão que se tem da adesão é muito objetiva, ou seja, ela é quase que dicotômica. Ou você é aderente ou você não é aderente. E, na verdade, eu achava que não explicava, na verdade. Essa dicotomia, ela é insuficiente. Porque quem adere, adere por quê? Quem não adere por quê? Existem muitos movimentos em cada um desses lados e que são os movimentos que precisam ser explicados. Só que dentro da área clínica, é quase que isso não é uma preocupação, porque há um entendimento de que para adesão não há outro caminho, assim, não só para adesão, na verdade, com relação à prescrição médica, né? Não há outro caminho a não ser segui-lo. Ainda que, assim, não estou dizendo que a adesão seja uma peça dentro do cuidado clínico autoritária e pouco democrático. Não tem esse aspecto. Mas é realmente um olhar clínico que ele realmente desprivilegia uma certa autonomia, uma certa criatividade do indivíduo no desenho de sua própria terapêutica. Só que como isso não é um problema clínico, assim, essas multifacetas do medicamento ou essa criatividade com relação ao tratamento clínico, me escapava um pouco a possibilidade de refletir sobre esse assunto. E aí foi só quando eu chegando aqui, depois que eu defendi meu doutorado, passei no concurso aqui na Universidade Federal da Bahia, que aí eu fui me aproximando de pessoas que trabalhavam, né, com antropologia da saúde, e aí a minha reflexão teórica, o aporte teórico também de novos autores, foi me permitindo refletir um pouco mais. E aí, com essa trajetória, o que eu me vi mais debruçada é em avançar aquilo que a grande parte da produção bibliográfica sobre adesão ao tratamento, ela trata como um sistema fechado, ou seja, você pode pegar diferentes artigos sobre adesão, eles sempre vão começar com uma frase que a adesão é um fenômeno complexo. Só que parece que isso está preenchido. E, na verdade, o que a antropologia foi me permitindo é, na verdade, não tomar essa frase como uma frase fechada em si, mas entender que isso é a pergunta. O que é essa complexidade? Assim? O que torna esse fenômeno complexo? O que acontece dentro dele? Ou seja, ao invés de você tomar ele como um sistema fechado e aí analisa ele se ele acontece ou não, na verdade, o que a gente vai ver é entender como é que ele se processa, assim, quais são os movimentos,
quais são os diálogos que ele estabelece entre as pessoas, entre sua vida social, entre a equipe de saúde, ou seja, é um universo a ser desbravado efetivamente a adesão. Perfeito. E a gente pode dizer que esse olhar para adesão, esse olhar nessa lente mais antropológica, ela humaniza um pouco mais a relação do paciente com o seu tratamento? Ah, totalmente, totalmente. Porque fica parecendo assim, a visão, a clínica, ela tem uma visão do cuidado que é um cuidado muito assistencial, no sentido de que ele vem hierarquicamente, ele vem do profissional e se dirige a outra pessoa, como se a outra pessoa tivesse muito pouco a oferecer sobre o seu tratamento, ou como se essa pessoa também não tivesse muito o que dizer sobre esse tratamento, né? Como se ele não fosse um ser pensante também. E o que a gente vê, que eu nem acredito que seja também uma formulação só da sociedade da informação, acho que em todos os momentos da nossa vida social, as pessoas já estiveram muito imbuídas assim, de criatividade no seu autocuidado. Porque os valores, as demandas, as necessidades de saúde, elas são extremamente individuais. Então, as pessoas elas sempre tiveram suas posições com relação ao tratamento. Então, só que, na verdade, ainda que ela tenha essas posições, elas nunca foram efetivas. Não é nem que não fossem ouvidas, porque eu acredito que elas sejam ouvidas, mas ouvidas no sentido, ok, você quer isso, mas na verdade tem que fazer assim, assim, assado. E, na verdade, o que a gente vê é que no ambiente doméstico, no cotidiano, essas premissas clínicas, essas exigências terapêuticas, elas estão em outros formatos, né? Então, a pessoa dentro do universo doméstico, ela tem liberdade ampla e restrita de tomar suas próprias decisões. Então, ela faz negociações que são internas, né, ao seu cotidiano. Então, as pessoas, elas sempre negociaram entre a prescrição médica e aquilo que elas acreditam que deva ser feito, né, para o seu autocuidado, existem muitos movimentos. E isso sempre foi feito. O que eu acho que a antropologia ela consegue dar luz, porque é muito próprio, né, da antropologia, esse olhar sobre os sujeitos e sua dinâmica, é entender nesse movimento o que a pessoa faz, assim, qual é todo esse sistema cognitivo de uma tomada de decisão que a faz tomar ou não tomar. Eu acho que é nisso que eu tenho empreendido pesquisas e reflexões, e acho que é nesse caminho que o aporte da antropologia para a adesão à medicação, ela vem a oferecer e acho que de muita valia. Vozes da Saúde.